Por que Deus permite o mal? Outra razão pelo qual Deus não intervém o tempo todo destruindo o livre-arbítrio humano é porque ele deu ao homem a autoridade sobre a terra. Este é um conceito muito claro biblicamente e ao mesmo tempo difícil de explicar sem correr o risco de pender para a heresia. Quando Deus colocou o homem na terra, ele o colocou como autoridade sobre toda a criação. Veja como está no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Abre aspas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquei, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Os salmistas compreendem bem esta verdade. Davi disse, abre aspas, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Salmos capítulo 115, versículo 16. Ele também sublinhou o fato de que Deus fez o homem autoridade sobre a terra para dominar sobre todas as obras das mãos de Deus. Aqui quando a gente fala homem, não está falando em relação ao gênero, e sim ao homem indivíduo, que refere-se a homem e a mulher, ok? Em Salmos capítulo 8, versículo 3 ao 8 diz: quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, que é o homem para que ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo o puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Salmo capítulo 8, versículo 3 ao 8. Isso, obviamente, não significa que Deus abriu mão de sua soberania, mas significa que Deus decidiu colocar o homem como autoridade sobre a criação. O homem é o mordomo de Deus na terra, o administrador da criação do Pai. Ele não é uma marionete, nenhum autômato, nem um escravo. Ele é autoridade sobre a terra. Isso significa, como bem destacou Dutch Sheets, que se o destino da humanidade desse certo seria por causa do homem, se der errado seria também culpa do homem. A autoridade está nas mãos da humanidade, razão pela qual até mesmo Deus intervém na terra e é por meio de oração daquele que tem autoridade sobre ela, ou seja, nós mesmos. É por isso que certa ocasião Deus disse, em Ezequiel capítulo 22, versículo 30 ao 31, procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse sobre brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramei a minha ira sobre eles e o consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram, palavra do Senhor soberano. Israel havia pecado gravemente contra Deus. O povo da terra praticava roubos e extorsões, oprime os pobres e os necessitados e maltratava os estrangeiros, negando-lhes justiça. Ezequiel capítulo 22, versículo 29. Mesmo assim, Deus estava disposto a dar-lhe uma nova chance. Para isso, bastaria que alguém se colocasse na brecha, rogando a ele pela sobrevivência de Israel. No entanto, Deus não encontrou ninguém. Todos haviam caído no pecado ou na negligência, e então a punição veio. Este conceito pode parecer forte demais para muitos, mas a verdade é que Deus permite que os homens tomem decisões
que podem influenciar a história. O homem é senhor de seu destino, a autoridade responsável pelo êxito ou pelo fracasso deste mundo, e isso explica o porquê tantos males ocorrem. É por isso que os cristãos oram para que não seja feita a nossa vontade, mas sim a de Deus. Ao pedirmos isto, estamos dizendo a Deus que abrimos mãos do nosso direito legal de guiar nossas próprias vidas e colocando a Cristo no comando do barco. Porém, essa oração só faz sentido se aqueles que não pedem por isso não recebem, ou seja, se as pessoas do mundo continuam guiando suas próprias vidas, o que explica o porquê tanta gente se perde, mesmo com Deus desejando a salvação de todas as pessoas. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e também na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 4. É claro que Deus não é completamente passivo e nem perde o controle das coisas. Ele intervém em respostas às orações e periodicamente impede que o mundo caminhe para a autodestruição. Ele não faz isso porque precisa fazer, porém faz por misericórdia. Se ele não intervisse nunca, a responsabilidade permaneceria do homem. Deus intervém porque sabe que o homem se destruirá mutuamente, sem sua intervenção. O mundo estaria muito pior sem a intervenção periódica de Deus, refreando o pecado e punindo os culpados. No mundo pré-diluviano, por exemplo, a calamidade moral havia chegado a tal ponto em que só sobravam Noé e sua família dentre os justos do mundo antigo. E se Deus não intervisse, provavelmente em pouco tempo não sobraria ninguém, bastando que Noé e sua família morressem ou fossem assassinados pela multidão de ímpios, como diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus teve que intervir pelo bem do homem. Se não fosse por isso, a humanidade já teria se autodestruído. O ateu não aceita as intervenções de Deus, nem mesmo com o próprio dilúvio. Se Deus mata todos os ímpios em um dilúvio, ele é do mal, porque matou todos os ímpios. Porém, se Deus deixa todos os ímpios viverem, ele é do mal, porque deixou todos os ímpios vivos. Alguns não chegam a um acordo. A verdade é que Deus intervém, mas não sempre, porque se intervisse sempre, estaria tirando a autoridade do homem sobre a terra e seu consequente livre-arbítrio. Ou o homem tem autoridade ou ele não tem. Se Deus impedisse todos os males de acontecer, ele teria dado autoridade ao homem de mentirinha. Se só há liberdade para fazer o bem, então não há liberdade. A liberdade seria uma enganação, não haveria escolha real se a opção B não fosse concretizável. Se Deus manipula as decisões do homem a cada vez que ele escolhe errado, então o homem não é autoridade. É necessário permitir o mal, como decorrência da liberdade dada ao homem pelo desejo do próprio homem, que escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e ter total autonomia em lugar de Deus. Estes conceitos não são fáceis de se explicar, primeiramente porque não há como o homem determinar com que frequência que Deus intervém, ou onde exatamente que ele intervém. Um exemplo muito popular dado pelos ateus é o da queda de aviões. Eles argumentam que se Deus existe e deseja o bem, ele deveria impedir todos os aviões de cair, contornando qualquer problema técnico ou do piloto. Já vimos que este quadro é ilusório em um mundo onde o homem é autoridade e decide por si mesmo. Se Deus nunca deixasse um avião cair, nenhum piloto iria realmente se preparar para pilotar um avião. Se colocasse metade do combustível necessário para a viagem, a outra metade surgiria sozinha. Se o piloto estivesse bêbado ou dormindo, o avião pousaria por si mesmo. Se colocasse fogo no avião, o fogo apagaria do nada, e assim por diante. A conclusão óbvia você já deve ter notado. Dizer que Deus deveria impedir sempre os aviões de cair implica
necessariamente em uma completa desordem e caos no mundo natural. O homem se resumiria a um autômato e não teria autoridade sobre nada. Suas escolhas não poderiam determinar seu rumo. O livre-arbítrio não existiria. As leis naturais seriam quebradas a cada instante. Esta simplesmente não é uma opção razoável. O ateu poderia então dizer que Deus não deveria impedir que todo avião caísse, porém deveria impedir que mais aviões caíssem do que a quantidade de aviões que costuma cair no mundo. O problema com este argumento é que simplesmente não é possível afirmar com exatidão quantos aviões que Deus hipoteticamente impede de cair no mundo. E este dado é imprescindível para o argumento ateísta, pois ele presume que Deus não impede nada. Este pressuposto, no entanto, não tem como ser provado. Considerando os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, em 2014 um avião caiu para 4 milhões de aviões que não caíram. Poderíamos conjecturar que este índice praticamente insignificante de queda de avião seria muito maior se Deus não intervisse nunca. E só não é menos porque é necessário que Deus não intervenha sempre. Ou seja, o ateu que argumenta que Deus nunca impede a queda de aviões não tem como saber se ele impede ou não. Se Deus impede, nós nem ficaremos sabendo. E se ele permite que 1 a cada 4 milhões de aviões caiam, é porque a autoridade do homem sobre a terra não pode ser completamente ignorada, pelas razões já expostas aqui neste vídeo. Por fim, mesmo se um único avião tivesse caído na história, os ateus estariam usando essa queda para culpar Deus do mesmo jeito. O mesmo raciocínio se aplica a outro exemplo comum, o das balas perdidas. Por que Deus não desviou a bala? Questiona o ateu. Mas se Deus costuma desviar balas, isso está além do conhecimento aplicável. Uma bala que teoricamente acertaria uma pessoa e que fosse desviada por Deus para acertar uma parede passaria totalmente imperceptível. Agiríamos com naturalidade frente ao fato, não observando qualquer intervenção sobrenatural. O problema é que na mente de muitas pessoas, Deus só intervém em situações extremas, como quando um acidente mata dezenas e só um sobrevive, por milagre. Eu não creio que seja assim, entendendo que a esmagadora maioria das intervenções divinas são muito mais sutis do que se pensam, de modo que não é possível determinar quando Deus intervém e quando ele não intervém. Você pode ter recebido muitos livramentos divinos dos quais jamais se deu conta, da mesma forma que pode ter achado que recebeu um livramento quando apenas teve sorte. Essas são questões que estão além do conhecimento humano. Se Deus não intervisse nunca, nós não estaríamos aqui. E mesmo quando Deus decide não intervir, pode ser por um propósito maior, ou para mostrar aos homens as consequências de sua própria rebeldia deliberada. O homem erra e o homem paga a conta. A humanidade é fruto das decisões certas e erradas do homem, somada à intervenção divina periódicas que impedem que ela se autodestrua completamente, sendo estas intervenções quase sempre intimamente relacionadas com a oração de adoradores sinceros a Deus, o que torna a oração profundamente importante. Em um exemplo análogo ao do avião, Bruce Richard discorre sobre uma pessoa se afogando em um lago, ocasião em que um ateu prontamente exigiria uma ação sobrenatural da parte de Deus. Ele pondera: se Deus consistentemente estivesse interrompendo as leis naturais, o mundo logo se tornaria um caos, no qual a ação moral humana seria impossível. Sem a regularidade e a ordem, não poderíamos planejar nem calcular racionalmente as ações que deveríamos executar, a fim de atingir nossos objetivos. Seria impossível predizer os resultados de nossas ações e de outras pessoas. Suponhamos que estamos vendo uma pessoa no lago gritando por socorro. Devemos agir? Se sim, de que maneira? Se não houvesse leis naturais, ou se tais leis fossem frequentemente violadas pela intervenção divina e direta, não saberíamos se deveríamos ou não pular na água
para tentar salvar a pessoa. Não saberíamos se a pessoa se afogaria ou não naquele lago, se ela não seria capaz ou não de erguer-se e caminhar por sobre as águas, ou se ela flutuaria como uma rolha. Como deveremos agir depende de como podemos agir, e como podemos agir depende de nosso conhecimento. Neste caso, depende de nosso conhecimento das propriedades naturais da água e como se relacionam com o corpo humano. Contudo, sem este tipo de conhecimento, nossa própria atividade moral se torna impossível, embora isso não signifique que Deus não pode agir diretamente sobre a natureza. Certamente significa que Deus não pode agir de maneira que redundaria na destruição da ordem natural e, consequentemente, em nossa própria incapacidade para agir do modo racional, prudente e moral. Semelhante a um que C.S. Lewis discorreu, ele disse: imagine uma viga de madeira que se torna suave como a grama quando for usada como arma e o ar se recusasse a obedecer-me se eu tentasse criar nele ondas sonoras que carreguem mentiras ou insultos. Porém, tal mundo seria aquele em que as ações erradas seriam impossíveis e, portanto, o livre-arbítrio seria nulo. Se esse princípio fosse levado à sua conclusão lógica, até mesmo os maus pensamentos seriam impossíveis, e a matéria cerebral que usamos para pensar iria se recusar a realizar tarefa quando tentássemos enquadrá-los. É por isso que as acusações ateístas são geralmente tão simplistas e infantis, porque desconsideram as consequências de suas argumentações ou a impossibilidade de seus pedidos se concretizarem efetivamente em um mundo livre. Se Deus quisesse evitar todo o sofrimento, ele poderia, mas neste caso a liberdade e a autonomia dos homens acabaria, juntamente com as leis naturais. Na próxima vez que você segurar por engano um copo de água fervendo, a água congelaria sozinha. Na próxima vez que você cruzasse a rua e estivesse prestes a ser atropelado, sua perna seria puxada para trás. Na próxima vez que você tentasse atirar em alguém, a bala desviaria o alvo misteriosamente. E se estivesse próximo demais, ela nunca dispararia. Imagine tudo isso ocorrendo o tempo todo no mundo inteiro. Isso é pedir o fim do livre-arbítrio. Em um mundo com liberdade, uma certa quantidade de mal decorrente das escolhas humanas não é apenas admissível, porém necessária. É a consequência lógica de um mundo livre onde os homens podem ter o conhecimento do bem e do mal por ele mesmo requerido. Ou seja, praticamente seria impossível, num mundo com leis naturais da física, não haver o sofrimento, pois o sofrimento é a questão lógica de um mundo em que a gente vive, tudo que ocorre. E também há vários livramentos que nós passamos e nem mesmo percebemos, porque estamos vivos aqui hoje, é tudo pela graça e misericórdia de Deus Pai, o Criador. Então, este artigo aqui sobre a questão do sofrimento, porque Deus permite o mal, é do site Apologeta do Lucas Banzoli. O site é Ateísmo Refutado, certo? Então nós falamos um pouco sobre esse assunto. Eu trouxe aqui esse ótimo artigo a vocês, que podem também conhecer este site, este blog Ateísmo Refutado, certo? Então deixa seu like neste vídeo para que o YouTube possa entender que você gostou e possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? E também deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, certo? Sempre na medida do possível eu vou estar lendo os comentários e respondendo todos os comentários que estiverem aqui ao meu alcance, certo? Então, a paz a todos vocês que estão em Cristo e também para todas as pessoas, tanto que são cristãs ou que não são, ou que têm outra religião, ou também, no caso, não acreditam em Deus. Também que a paz de Deus possa estar no coração de todos vocês, ok? Então, terminamos este vídeo aqui e até o próximo vídeo. E sim, não esqueça também de fazer uma visita aqui no nosso canal e assistir os outros vídeos que produzimos aqui, certo? Então, a paz de Cristo e até o próximo vídeo.